palavra do Senhor diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos ler todos juntos? E não vos embriagueis com vinho, mais forte, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? A minha palavra hoje para os irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, o tema é uma pergunta. E a pergunta é essa: você está cheio do Espírito Santo? Amém? É uma pergunta, não uma afirmação. Para treinar, pergunte ao seu irmão, pergunta para ele: você está cheio do Espírito Santo? Por que eu quero provocar você com essa pergunta? Porque toda vez que alguém nos faz uma pergunta, nós pensamos para responder, sim ou não? Então, na verdade, essa pergunta é para nos levar a uma reflexão. Que resposta nós daríamos a essa pergunta? Será que estamos cheios do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai falar vários momentos sobre o Espírito Santo. Ele fala da importância do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai falar que o Espírito Santo é o selo. Nós fomos selados com o Espírito, ou seja, selo de garantia. Quando você compra um produto e aquele produto tem um selo de garantia, você está garantido que você será assistido em qualquer situação, sim ou não? Em qualquer pane, você pode ir lá no fabricante e você vai receber um novo. Então, quando nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos a garantia de que somos salvos, de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir em nossas vidas, que o nosso nome está escrito no livro da vida e ninguém poderá tirar de lá. Amém, meus irmãos? Então você tem uma garantia. E quem te dá essa garantia? Quem te garante? É o Espírito Santo. Então, se alguém perguntar para você, quem garante que você está salvo? Você vai falar o quê? É o Espírito Santo. Amém? Mas o apóstolo Paulo também vai falar que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que tem vontade, tem emoções, ele se entristece. E nós sabemos quando entristecemos o Espírito Santo, sim ou não, irmãos? Então nós temos que ter o cuidado para não entristecê-lo, porque ele habita em nós, onde nós vamos, ele vai também. E aqui no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Ele diz que essa questão de ser cheio do Espírito Santo não é uma questão só de consciência, de uma necessidade, é uma questão de obediência. Amém? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na nossa vida. É o Espírito Santo que opera em nós a regeneração. Nós nascemos de novo. É Ele que nos dá a revelação da palavra. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Quem disse para você que você é filho de Deus? É o Espírito Santo. Ele dá essa testificação, essa certeza. Mas a palavra diz que nós podemos ser selados, podemos ser habitação do Espírito, mas podemos não ter a plenitude do Espírito. Podemos não estar cheios do Espírito. Você pode ter o selo, você pode ter a presença, mas não estar cheio. Entende o que eu estou dizendo? Daí a pergunta. Qual é a pergunta? Você está cheio do Espírito Santo? E aí, qual seria a sua resposta a essa pergunta? É uma pergunta direta. É uma pergunta para você, é uma pergunta para mim. É uma pergunta específica e ela é pessoal. E a intenção dessa pergunta nessa noite não é te acusar, não é condenar você, não é fazer você se sentir mal e nem te confrontar, apesar do seu pastor ter o dom da exortação. Eu tenho ou não tenho o dom da exortação? Fala a verdade. Deus me deu essa graça, o dom de exortar. Tem dia que o cajado vem com força, não é? Mas os irmãos ficam felizes, né? Ainda sai rindo ainda, glória a Deus, que palavra, é o dom da exortação, né? Graças a Deus. Então essa palavra não é para condenar você, não é para acusar, não é.
Não é. A palavra é para nos levar a um nível de reflexão. Amém, irmãos? E qual é a pergunta? Você está cheio do Espírito Santo? Bom, você sabe que eu estava lendo a história de um missionário chamado John Hyde. Esse missionário John Hyde, ele foi missionário na década de 60 na Índia. Missionário americano, presbiteriano, e ele missionário na Índia. Deixou a família, deixou amigos, muito novo, e foi lá para o outro lado pregar o evangelho. Naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha WhatsApp, e tinha telegrama. Ele recebeu um telegrama na sua casa. E ele olhou aquele telegrama feliz, porque alguém lembrou dele, alguém estava ali com uma palavra de encorajamento para John Hyde. E quando ele abriu o telegrama, tinha uma pergunta bem grande assim: John, você está cheio do Espírito Santo? Numa primeira leitura, ele não gostou da pergunta, porque ele esperava alguém mandar uma palavra de encorajamento para ele. Ele pensou: estou sozinho, minha família está longe, alguém está se preocupando se eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou um missionário, eu já atravessei o país, o mundo, eu já estou aqui. Mas sabe que aquela pergunta que inquietou ele, levou ele a uma reflexão. E ele começou a pensar: meu Deus, eu me preocupei com tantas coisas, me preocupei com a viagem, me preocupei com a passagem, me preocupei em chegar aqui. Senhor, me perdoa, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Percebe? Ele começou a buscar o Senhor e ele falou: Senhor, eu não posso começar esta obra sem ser cheio do Seu Espírito. E no primeiro ano, John fez uma oração e ele falou assim: Senhor, que esse ano eu consiga ganhar uma alma para Ti. Ganhar uma alma para Ti. E naquele ano, irmãos, que ele orou, cheio do Espírito Santo, ele ganhou 300 almas. Gente, olha, carro PYK 5483, de quem é? Carro branco. O Sandero PYK. É de alguém aqui? Levante a mão. É teu, Valber? Por favor. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Então, no primeiro ano, ele ganhou 300 pessoas. No segundo ano, ele orou e falou assim: Senhor, que eu ganhe 2 pessoas, pelo menos, por dia. E ele ganhou naquele ano 700 pessoas. E no terceiro ano, ele orou: Senhor, que eu ganhe pelo menos 3 pessoas por dia. E naquele ano, ele ganhou mais de 1000 pessoas para Jesus. E ele morreu novo, morreu com 49 anos. E ele foi conhecido como o missionário que foi o apóstolo da oração, porque ele aprendeu um segredo: ele precisava estar cheio do Espírito Santo para fazer aquela obra. E eu te pergunto: você está cheio do Espírito Santo? Não estou perguntando se você é batista, presbiteriano, assembleano, metodista. Não estou perguntando isso. Não estou perguntando se você é pastor, se você é líder, se você é missionário, se você é líder de célula, se você é discipulador. A pergunta é: estamos cheios do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo, nesse texto 5:18 de Efésios, ele nos faz pensar essa pergunta e nos leva a alguns pontos. Eu quero refletir com vocês sobre esses pontos que responde essa pergunta ou nos ajuda a respondê-la. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, onde ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. Efésios 5:18, olha lá, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse versículo nos faz pensar algumas coisas. Primeiro, que ser cheio do Espírito Santo é uma questão de obediência a uma ordem de Deus. Repare que o apóstolo Paulo, o verbo enchei-vos do Espírito, está no imperativo. É uma ordem, não é um conselho. Não é um conselho do tipo: olha, se você puder, se encha do Espírito, tá? Ou quando você tiver um tempo, não esquece de se encher, não. Não é uma opção, é uma ordem. Diga, uma ordem. Enchei-vos. Veja, é uma ordem que requer obediência. É o próprio Deus que está nos dando essa ordem. Ou seja, é uma vontade expressa de Deus.
Todos nós já temos o Espírito Santo. Todos nós que nos convertemos ao Senhor, se estamos aqui, é porque nós temos o Espírito Santo. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, e outra coisa é Ele ter você. Entende? Uma coisa é Ele ter você de tal maneira que você esteja totalmente mergulhado nele. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente, que reina, que governa na nossa vida. Uma coisa é ter o Espírito Santo, uma coisa é ser revestido do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós precisamos encarar esse versículo de maneira muito séria. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Agora, interessante é que essa ordem que está nesse versículo, ela é uma ordem positiva, que também nesse mesmo versículo tem uma ordem negativa. Preste atenção. No mesmo versículo que diz: não vos embriagueis com vinho, ou seja, uma ordem negativa, ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Então nós temos duas ordens no mesmo nível de intensidade. É aqui que eu quero que você preste atenção. Nós temos duas ordens no mesmo versículo, no mesmo texto, no mesmo nível de intensidade. Ou seja, com a mesma seriedade que eu preciso entender que preciso ser cheio do Espírito, eu também tenho que encarar a seriedade de não me embriagar com o vinho. Quem me entende o que eu estou dizendo? Para você entender, eu lembrei da história do Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do nosso século. Você já deve ter ouvido falar. Grande doutor evangelista Billy Graham. Um dia ele foi visitar uma igreja, pregar numa igreja, e um diácono daquela igreja o chamou e disse: Dr. Billy Graham, nós estamos com um problema muito sério aqui em nossa igreja, porque um dos nossos diáconos está enfrentando um problema de vício de bebida. Volta e meia ele chega aqui trocando as pernas, e nós não sabemos como fazer com ele. Que disciplina vamos aplicar a esse diácono? Porque ele está se embriagando. Olha a sabedoria do homem de Deus. Dr. Billy Graham respondeu para aquele diácono assim: tudo bem, ele está se embriagando, mas e os outros membros? Eles estão cheios do Espírito Santo? Você está falando que quer disciplinar um homem que está embriagado, mas e os outros membros da igreja? Eles estão cheios do Espírito Santo? Aquela pergunta retórica fez ele pensar. Por que que nós, muitas vezes, tratamos com seriedade a questão da bebida, mas não nos preocupamos em ser cheios do Espírito Santo? É errado se embriagar, é pecado se embriagar, mas é pecado também não ser cheio do Espírito Santo. É pecado de obediência, porque se enchei-vos do Espírito é uma ordem, desobedecer a esta ordem é pecado. Mas nós não preocupamos com isso. Afinal nós não bebemos, afinal nós não, mas criticamos quem bebe, mas não nos autocriticamos em viver uma vida vazia do Espírito Santo, gente. Alguém me ouve? Então a mesma ordem positiva está no mesmo versículo de uma ordem negativa. Então, não se encher do Espírito é um pecado de desobediência. A pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Entende isso? Mais uma vez, repito, não é uma pergunta condenatória, não é uma pergunta para nos acusar, é uma pergunta para nós pensarmos no que estamos fazendo na nossa vida. Qual é a prioridade, qual o lugar que o Espírito Santo tem ocupado nas nossas prioridades? Quem entende, diga glória a Deus. Isso é um ponto. O outro ponto que a gente pensa lendo esse versículo acerca do Espírito Santo é que nós vemos nesse texto uma comparação e um contraste. Quando o apóstolo Paulo escreve: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está comparando duas coisas: o vinho e o Espírito, sim ou não? Ele compara, mas ao mesmo tempo que ele compara, há um contraste, porque de um lado você tem
confusão. Do outro lado, você tem a vida de Deus, que é o Espírito. Amém ou não, irmãos? Então, há uma comparação entre o vinho e o Espírito Santo. E que comparação é essa? Ainda que seja superficial. Que semelhança nós temos entre o vinho e o Espírito Santo? Basicamente, é que uma pessoa, quando está cheia do vinho, quando tomou todas, ele está sob a influência de algo exterior a ele, sim ou não? Ele não está puro, como eu já vi, esse cara não está puro não. Já viu isso aí? Quem foi da época aí da manguaça? Que chegava trocando as pernas, chegava ali, não está puro, por quê? Está sob a influência de alguém. Não adianta nem discutir com ele porque está bêbado. Agora, quem está cheio do Espírito Santo também está sob a influência de alguém, não é algo, mas de alguém exterior a ele, que é o próprio Deus. Amém? Então há uma semelhança. Estar sob a influência. Quem te influencia? O Espírito Santo. Ou pelo menos deveria ser, sim ou não, irmãos? Então quando a gente pergunta, você está cheio do Espírito Santo? Na verdade eu estou querendo perguntar, quem te influencia? Quem que dita o seu dia a dia? Quem que dita o que você pensa, o que você sente? Será que é o Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, sim ou não, irmãos? Então é uma comparação. Mas há um contraste entre o vinho e o Espírito Santo. E que contraste é esse? Não é? Por exemplo, um contraste que eu falo é a diferença. Amém, irmãos? Ok? A diferença é, uma pessoa que está embriagada com o vinho, ela perde o controle de si mesma. Sim ou não? Às vezes perde o controle da mente e perde o controle até do físico. Porque de acordo com os níveis teores de álcool no sangue, conforme vai aumentando a concentração de álcool, aquilo vai entrando para o cérebro, ela vai ficando ali, não é? Sem controle. É igual aqueles 3 estágios, quem já bebeu aqui sabe, não é? É o estágio do macaco, do leão e do porco. Começa a beber, fica alegre, sorridente, fala com todo mundo, ri, brinca. Aí continua bebendo, vira brabo, fica leão, fica corajoso. E termina como porco, se urinando, vomitando, aquela coisa toda que você já sabe. É assim ou não é, meus irmãos? Caindo para lá, caindo para cá. Porque a pessoa perde o controle de si. E qual é o resultado da embriaguez, irmãos? Briga. Quantos casais brigam por causa disso? Quantas famílias são destruídas por causa disso? Briga, guerras, vergonha, opróbrio, derrota, pobreza, desprezo, morte. Tudo causado pelo vinho. Então, se você está aqui nessa noite me ouvindo e sofre com esse tipo de vício, você pode ser liberto em nome de Jesus. Há uma vontade de Deus muito melhor para você. Mas por outro lado, o Espírito Santo, quando Ele nos enche, Ele também controla a nossa vida. Mas na verdade, nós passamos a ter domínio próprio. O vinho tira o autocontrole, mas o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Amém? E o Espírito Santo, além disso, traz vida, traz alegria, traz reconciliação, libertação, traz poder, traz honra, traz transformação, riqueza espiritual e traz prosperidade para as nossas vidas. Glória ao Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Aleluia. Agora, um outro detalhe sobre o vinho e o Espírito Santo é que uma pessoa embriagada, ela fede. É verdade ou não, irmão? Já conversou com alguém cheio de álcool? Você não consegue ficar perto. Faz mal. Porque exala. Parece que sai pelos poros da pessoa. Não é? Uma pessoa cheia de vinho, fora quando ela está ali, cheia daquelas coisas, né, que eu já falei aqui. Então, o vinho é cheiro de podre, é cheiro de carne, exala coisas ruins. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. As pessoas querem estar perto de nós. As pessoas querem ouvir o que a gente tem para falar. Porque quem está cheio do Espírito Santo está cheio de sabedoria. Ele, quando fala, libera a palavra de vida. Agora, um crente carnal que fica enchendo a cara de vinho, as pessoas não querem estar perto dela. Porque ela é cheia de ira, é cheia de ódio, é cheia de mágoa, cheia de palavrão. É verdade ou não é? Em vez de ela atrair as pessoas, ela repele as pessoas. Você é uma pessoa que atrai ou uma pessoa que afasta as pessoas? Quem é cheio do Espírito Santo atrai as pessoas. Porque exala um bom perfume.
Diga glória a Deus. Mas outro contraste incrível não, real, do vinho e do Espírito Santo. Você sabia que o vinho e o álcool, ele é depressivo? Alguém sabia disso, não? Se você beber muito vinho, muito álcool e substâncias químicas, farmacologicamente falando, você vai tendenciar a uma depressão, a uma tristeza. Quem lembra da ressaca? Não é isso? Você bebia, no outro dia você estava benzão, não é? Aí a pessoa entra numa deprê, porque aquilo é depressivo. Aí daqui a pouco a pessoa tem que beber de novo para se levantar, mas a depressão vai ficando cada vez pior. Por isso que não pode associar antidepressivo com bebida alcoólica. Sabia disso, não? Não pode associar, porque dá ruim. Não fica legal, não. Agora, o Espírito Santo, ele não é depressivo. O Espírito Santo é estimulante. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo alegra a gente, levanta a gente, fortalece a gente, tira a gente da depressão, tira a gente da ansiedade, tira a gente da tristeza, tira a gente do marasmo. Alguém aí está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo gera força em nós. Às vezes você vê uma pessoa muito desanimada, muito para baixo, sem ânimo, sem nada, está precisando de beber mais do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O Espírito Santo estimula a nossa mente, estimula a nossa criatividade, estimula as nossas vontades, nossas emoções, são governadas pelo Espírito Santo. Qual é a pergunta? Você está cheio do Espírito Santo? Dá para a gente observar os contrastes? Sim ou não? Agora, quem lembra, na semana passada que eu falei do vinho? Quem lembra? Quem estava aqui na semana passada? Se você não ouviu a palavra da semana passada, não dá para repeti-la aqui. Mas vá lá no YouTube e assista-a. Reveja-a. Porque Deus vai falar muito ao seu coração. O que é o vinho, irmãos? Que nós falamos aqui. O vinho é o vinho do mundo. É o vinho do mundo que entorpece as pessoas. É o vinho do mundo que é representado pelos entretenimentos, vícios de redes sociais, vícios de eletrônicos, que vão roubando a nossa capacidade de ser cheio do Espírito Santo, porque está ocupando um lugar, está nos distraindo, nos tirando do foco. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, ou seja, sem distrações. Mas o vinho tem sido esse obstáculo. Alguém está me entendendo, irmãos? Amém? Ou seja, quantas pessoas estão perdendo a maior parte do tempo das suas vidas com coisas vazias, com coisas que não somam, com coisas que não acrescentam, com as coisas desse mundo, em vez de estarem buscando a presença do Espírito Santo. Agora, você sabia que tem aumentado o número de crianças depressivas? Você sabia disso? Alguém pesquisou sobre isso? Crianças com depressão, crianças com transtorno de ansiedade. Quem dirá adultos com depressão, transtorno de ansiedade e SPA, síndrome do pensamento acelerado, causado por quê? Celular, redes sociais. Acorda, lembra do vinho da semana passada? Já acorda com a cara no vinho, dorme com a cara no vinho. Isaías fala: e daqueles que acordam com o vinho e dormem com o vinho e não reparam nas obras de Deus, direto, acelerando a mente, estão ficando depressivas e ansiosas, estão sendo roubadas da sua qualidade de vida. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Estão sendo roubadas. Em vez de ver uma vida com abundância, estão vendo uma vida terrivelmente ruim, não é? Porque viver uma vida com abundância não é viver uma vida com coisas abundantes, é viver uma vida com qualidade. Não estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas o vinho tem roubado isso da nossa geração. E outra coisa, qual é a expressão que se usa? Agora só estou navegando na internet. Quem lembra? É essa expressão que a gente fala? Está navegando na internet. Hoje todo mundo tem celular, tem internet no celular. Sim ou não? Eu lembro da minha época que a internet era discada. E ficava ali, ó. Essa galera não sabe o que é isso, não. A gente ficava horas para conectar, passava aquele negocinho para cá, ficava horas. Não era assim, né? Era o ICQ. Ih, fui longe agora.
Hoje, meu amigo, é a velocidade da luz. Piscou, já tá celular, internet no celular. Aí tá todo mundo navegando na internet. Não está navegando na internet, não. Está boiando na internet. Porque quem navega tem destino, quem navega tem propósito, quem navega tem mapa, quem navega sabe onde está e para onde vai. Quem navega enfrenta as ondas e vai para o objetivo. Agora a geração de hoje não navega não, perde tempo, boiando na internet. Boiando. Aí você vê uma geração de jovens que não querem fazer curso profissionalizante, que não querem fazer curso para exército, para marinha, para nada, não querem fazer nada pensando no futuro, porque estão vivendo o dia de hoje, o momento de hoje, e dorme, acorda, é a mesma coisa. Não evolui, não cresce, não avança e não se enche do Espírito Santo. É verdade ou não é, meus irmãos? Quem dirá os adultos que também entram na mesma onda? Infelizmente, os nossos adolescentes e os jovens têm uns aliados muito fortes nisso, que são os pais, que gastam dinheiros com tecnologias, celulares caros, computadores caros, para o filho boiar na internet. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu pergunto, essa pergunta que nos faz refletir, é séria ou não é? Aí eu quero te fazer uma proposta hoje, diferente. Para que você saia, deixe de boiar na internet e passe a navegar nas ondas do Espírito. E passe a navegar na presença do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Ele tem um destino, ele tem um projeto, ele tem um mapa. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, são as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável. E eu já tenho dito aqui, é uma vontade sobre medida, perfeita para você. Mas você só vai descobrir quando praticar Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, buscando as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A gente não tem que, sabe, a vida está passando pela vida de muitas pessoas e muitas pessoas estão ficando para trás. E nós precisamos entender isso com muita seriedade. Por isso que a palavra diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, para aquelas pessoas que se enchem do Espírito Santo, que entendem a importância do Espírito Santo nas suas vidas. E repare, irmão, deixa eu dar um parênteses, eu não estou falando que você tem que quebrar o celular. Eu não estou falando que você tem que deletar sua conta do WhatsApp, até porque hoje ninguém vive mais sem WhatsApp, é verdade ou não é? Não dá. Tudo que a gente faz é pelo WhatsApp. Eu não tenho mais telefone fixo em casa. Quem tem telefone fixo em casa? Só meu pai e minha mãe. A gente não tem mais. Verdade ou não é? Porque a Bíblia não fala pra gente ser radical no sentido de quebrar o celular, sair de tudo, não. É não se embriagar. Porque aquilo que a gente não domina, domina a gente. O que domina a gente não é o Espírito Santo, é pecado. Porque o Espírito Santo é que tem que controlar a nossa vida. Quem está entendendo, irmãos? Então é usar com moderação. Amém? E olha o que acontece com aqueles que usam com moderação e se enchem do Espírito Santo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quem é esse? É o Espírito Santo. Por quê? Um dia o Espírito Santo vai ser tirado daqui. Quem subir no arrebatamento com a igreja, vai subir com o Espírito Santo. E quem ficar? Não vai ter mais o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo enquanto ele está aqui. E você também. Amém? Mais próximo. Invocai enquanto ele está perto. É o Espírito Santo. Deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é Deus é grandioso em perdoar. Então, se você não se encheu do Espírito Santo, Ele te perdoa. Amém? Glória a Deus. Ele é grandioso em perdoar. Agora olha o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos.
Irmãos, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. E o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, o Espírito Santo habita em nós e nos transmite os pensamentos de Deus. Isso é glorioso. Mas a gente tem que desconectar da internet, se conectar com o céu. Amém? A gente tem que se desconectar das coisas daqui e nos conectar com as coisas de lá. Porque é de lá que vem. Porque assim como desce a chuva e neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, uma pessoa que não sente do Espírito Santo é uma pessoa vazia. Mas uma pessoa que recebe a palavra, recebe o Espírito Santo, ele tem vida na sua vida, ele é preenchido. E é tão preenchido que ele diz aqui, ela não voltará, e antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Agora olha a recompensa de quem se enche do Espírito Santo no versículo 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão de cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Alguém diga glória a Deus. Qual é a pergunta? Você está cheio do Espírito Santo? Amém. É uma pergunta que nos faz refletir. Primeiro, recapitulando, ser cheio do Espírito Santo é uma questão de obediência. Amém? Há uma ordem expressa de Deus. Falei sobre isso. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma obediência. Há uma ordem expressa. Segundo, ser cheio do Espírito Santo é melhor do que se embriagar com o vinho. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que ficar boiando na internet. Amém. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que se embriagar com as coisas desse mundo. E último ponto de reflexão, terceiro e último lugar. Até eu vou dar uma pausa que eu falei no primeiro culto. Há pouco tempo eu falei para você que eu estava no TikTok, não foi? Tem tanta gente vazia no TikTok, gente que não faz nada com nada, não faz nada, que estão precisando da palavra. Eu vou lá pregar o evangelho para essas pessoas. Até gravei os vídeos. Rapaz, em menos de uma semana eu estava com mais de 1000 seguidores no TikTok. Estou famoso, não sabia. Mas com o mesmo pé que eu entrei, eu saí. Pensa num negócio que não acrescenta em nada. E é desleal, porque você remar contra aquela maré não é fácil. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas crianças estão se perdendo com o negócio de TikTok. Quantas pessoas ficam o dia inteiro ali passando o dedo com o negócio de TikTok. Um troço que não tem nada com nada, gente. Perdendo tempo com aquilo, gente. É verdade ou não é? Falei, não, o Espírito Santo não quer isso para mim. Saí. Nem sei mais qual é a minha senha. Vocês estão compreendendo? Não é porque eu sou melhor do que você e quem quiser permanecer, permaneça. Eu estou falando é para a gente pensar, para a gente não deixar que esses vinhos desse mundo nos tirem do que é mais importante, que é ser cheio do Espírito Santo. Terceiro e último ponto de reflexão, é que eu volto e encerro. Essa pergunta que nós temos aqui em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Você já sabe o que é o vinho, já sabe o que ele faz, amém? Já sabe o que gera. Coloque por favor lá, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pensa comigo. Essa pergunta faz a gente pensar que se estamos cheios de outra coisa, não poderemos estar cheios do Espírito Santo. Se a gente se enche de outra coisa, não dá para se encher do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de outra coisa. Porque ou vou me encher de vinho, ou vou me encher do Espírito. Duas coisas não podem coexistir ao mesmo tempo. Eu tenho que tomar uma decisão. Porque senão não vamos ser cheios do Espírito. Vamos ficar sempre nessa desobediência. Vocês entendem, irmãos? Então, para ser cheio do Espírito, temos que nos esvaziar de outras coisas.
Aí tem uma ilustração, que é um fato verídico, de um pastor que foi com a sua família para um lugar de interior, uma montanha, passear, um lugar tipo Vale da Mantiqueira, quem conhece, eu nunca fui, mas já vi lá em fotos, um lugar muito bonito. Chegando lá, eles foram abrir a torneira, não tinha água na torneira. Pensa, não tinha água. Aí ele foi ver, junto com a administração, o que tinha acontecido. Por que não tem água na torneira? Por que está tudo ruim assim, vazio? Aí falaram que um rato morto entupiu o principal cano que traz água da fonte para a caixa d'água central. Pensa, um rato morto encalhou, entupiu um cano que trazia água da fonte para a caixa d'água central. Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, tem que tirar rato morto da nossa vida, que está bloqueando a passagem da água, obstáculos que estão bloqueando a passagem da água. Por isso a plenitude do Espírito não flui. Quantos me entendem? Então, para ser cheio do Espírito, temos que esvaziar, temos que tirar esses entulhos do nosso coração. A palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O rio tem que fluir, e quando no rio não flui, fica uma água parada, e água parada dá bicho. É verdade ou não é? E quantas coisas do mundo estão entrando no nosso coração, estão entupindo a nossa vida. Quantos compreendem, irmãos? E quando a gente fala de estar vazio para o Espírito Santo encher, eu lembro de uma outra ilustração prática, e que a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 4. Olha o que a palavra diz em 2 Reis capítulo 4. Fala de uma viúva que estava endividada, os filhos sendo levados quase pelos credores, e o profeta Eliseu chega na casa daquela viúva. Olha o que diz o versículo 2. Olha o que diz 2 Reis 4, 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí o versículo seguinte, olha só a direção do profeta. Então, disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas o que, irmãos? Cheias. Vasilhas vazias. E não poucas. Não poucas, mas muitas. Vasilhas vazias. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite. O azeite era dela. A vasilha era emprestada, mas o azeite era dela. E a vasilha era vazia. Pega o teu azeite e põe em todas aquelas vasilhas. Põe a parte até que estiver cheia. Próximo versículo. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eis-lhe chegaram as vasilhas e ela os enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque não tinha vasilha. Da onde veio o azeite? Da onde veio o azeite? Mistério, milagre, do céu. Da onde veio a vasilha? Da terra. O problema do azeite ter parado estava no azeite ou na vasilha? Na vasilha. O problema não está no azeite. O azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher, o Espírito Santo quer derramar, o Espírito Santo quer batizar, o Espírito Santo quer dar dons, o Espírito Santo quer usar, o Espírito Santo quer fazer na nossa vida coisas gloriosas. Mas o problema não está nele, o problema está em nós, que não estamos vazios para ele preencher. Estamos cheios de ratos mortos, estamos cheios de entulhos mortos, entulhos de coisas sujas. Temos que nos vaziar para ele nos encher. O problema não está em Deus. O problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema está em nós.
Quanto mais nós buscamos, mais Ele vai dar. Quanto mais disposições nós tivermos, mais Ele vai encher. Alguém diga glória a Deus. O problema está na gente que não sabe separar o tempo, não sabe remir o tempo, quer ficar o dia inteiro no celular, quer ficar o dia todo na internet, quer ficar o dia todo no Instagram, quer ficar o dia todo no TikTok, consegue ficar horas na internet, mas não consegue gastar 5 minutos ler a Bíblia porque dá sono, dá dor de barriga, dá tudo. O problema não está no Espírito Santo, o problema está na gente. Por isso que o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Meu filho, desliga o celular, desliga a internet, vai separar um tempo, vai se encher do Espírito. A solução estava debaixo do nariz dela, a solução estava na casa dela, a solução estava perto dela, mas ela não via a solução, ela não via como resolver aquela dívida. Gente, a solução está bem debaixo do teu nariz, a solução está dentro de você, a solução é o Espírito Santo. O que você precisa não é de empresa, não é de emprego, não é de pessoa, não é de dinheiro. O que você precisa é de uma direção, o que você precisa é parar para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Não tem outro caminho. É por isso que o missionário John Hyde falou: me enche do teu Espírito, Senhor, porque eu não posso começar essa obra do jeito que eu estou. Me enche da tua presença, Senhor. É isso que a gente precisa. Só que para acontecer o milagre, o que ela teve que fazer? Fechar a porta. Fechar a porta. Falou: entra e fecha a porta. Não deixa ninguém entrar. Isso fala de quê? Privacidade. O que é privacidade, gente? É o que você é quando ninguém está vendo. É o que nós somos quando ninguém está olhando. Por que o nome é privada? Sabe o que o nome é privada? Porque quando entra no banheiro, ninguém sabe o que você está fazendo, nem como você está fazendo. É vida privada. É privacidade. Mas a gente vive numa cultura tão vazia, de pessoas vazias, que a gente vê uma exibição de espiritualidade. Exibição de gente vazia, que na sua vida privada não se enche do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus vai manifestar publicamente que nós somos em secreto com Ele. Por isso que a palavra diz em Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Olha que coisa tremenda isso daqui. Mas Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, então veja, a oração, presta atenção, não é apenas algo que a gente faz num contexto de culto, no contexto de vamos orar, irmãos. Não é isso. Nós oramos aqui, sim ou não? Quando orar implica em predisposição, tempo, dedicação, foco, atenção e dedicação. Entende o que eu estou dizendo? Quando você fizer tudo isso para orar, o que ele fala ali? Fecha a porta. O que é fechar a porta? É desligar o celular. O que é fechar a porta? Ninguém me atrapalha agora, ninguém me chama. Ninguém entra no meu lugar de intimidade com Deus. O que é fechar a porta? É você ter o seu tempo com o Pai. Quantos estão compreendendo, irmãos? Orarás ao teu Pai. Agora olha que curioso. O teu Pai está onde? Secreto. O teu Pai que vê. Veja, Ele não só ouve. Ele... Por que a Bíblia diz que Ele vê? Porque Deus vê tudo que a gente faz. Ele vê quando você fala com a sua esposa assim: filha, amanhã eu vou acordar mais cedo, porque eu quero tirar um tempo de oração. Não deixa ninguém me chamar, não. Ele vê quando você prepara o celular para despertar 3 horas da manhã. Ele vê quando você deleta uma conta do TikTok. Ele vê quando a gente tem atitudes para agradá-lo, para fazer a vontade dele. Ele não só ouve, ele vê. O que Deus tem visto na sua vida? Uma predisposição em buscá-lo?
uma predisposição em estar cheio do Espírito Santo. A pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Nós temos que refletir sobre isso. Sabe, quando a gente fecha a porta na cara do diabo. Porque o diabo fica ao nosso derredor, lançando setas, pensamentos, sentimentos. Mas quando você entra no quarto, fecha a porta e fica a sós com Deus, falando com o Espírito Santo, o diabo perde totalmente as forças. Eu quero concluir falando uma coisa para você. Eu, seu pastor, preciso ser cheio do Espírito Santo todo dia. Eu preciso, é uma necessidade. Não tem como pregar para você. Não tem como toda semana ter uma palavra de Deus para você se eu não estiver buscando o Espírito Santo. Não tem como. Graças a Deus que toda semana você vem aqui e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Sim ou não, irmãos? Toda semana tem inspiração. Quantas vezes eu entro no meu quarto, fecho a porta, falo, meu Deus, o que eu vou pregar? Fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Só fica assim, fala, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Essa é uma dessas, todas as palavras, na verdade. Não tem como viver uma vida sem o Espírito Santo. É igual aquele missionário falou, me enche do seu Espírito. É uma necessidade, irmãos. Talvez você já viveu uma vida mais quebrantada, mais sensível à presença do Espírito, e hoje não está tanto. Talvez você já teve mais envolvimento na obra, e hoje está tão frio. Você é crente, selado pelo Espírito, nasceu de novo, mas não está vivendo essa plenitude. Seu nome está escrito no livro da vida, mas está vivendo uma frieza espiritual muito grande. Talvez a Bíblia não arde mais na tua mão, não queima mais no seu coração. Falar em Bíblia, irmão, as pessoas não trazem mais Bíblia para a igreja. Traz celular, bonito, bacana, moderno, mas é o mesmo celular que te tira da presença do Espírito Santo. É o mesmo aparelho que te conecta com as coisas do mundo. É verdade ou não é, irmão? Aí você traz o celular e olha a palavra no celular, bacana, mas daqui a pouco entra uma notificação de uma mensagem do WhatsApp, entra uma notificação do e-mail, entra uma notificação do inferno, não sei de onde. Aí daqui a pouco tu tira daqui o foco e vai ver a mensagem que mandou. Cadê a Bíblia, irmãos? Eu falo com os pastores que sobem aqui, eu falei, gente, vocês já me viram aqui sem Bíblia aqui em cima? Sempre estou com a Bíblia aqui, sim ou não? Tem que colocar a Bíblia. Não é só enfeite, não é, porque isso aqui é real. A palavra diz que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar e o amor ia se esfriar. O amor se esfria na proporção do avanço tecnológico. Por que será? Por quê? Por que será? Isso aqui tem apagado, irmãos, o amor de Deus no nosso coração. Nós temos que vigiar, porque os dias são maus. O Espírito Santo te trouxe aqui para um face to face, tete a tete. Essa pergunta não é para o teu irmão, essa pergunta é para você. Você está cheio do Espírito Santo? O que tem te impedido de se encher do Espírito Santo? Que coisas precisam ser alinhadas na sua vida? Há quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Há quanto tempo você não sente mais aquele rio fluindo no seu interior? Se você chegou aqui hoje nessa condição, hoje você vai sair daqui transbordando da presença. Porque você agora se esvaziou. E quando a gente se esvazia, Deus enche. Quando a gente fala e chama, Ele vem. Quando a gente pede perdão, Ele perdoa. Não vos embriagueis com vinho, onde há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra nessa noite? Diga, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Diga, Espírito Santo, enche a minha vida, enche o meu coração. Eu quero fazer a vontade do meu Pai, que vai me ver em secreto e vai me recompensar. Mas eu preciso, hoje,
tomar essa decisão de buscar o Senhor, de buscar a tua presença, de ser cheio do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar, coloque a sua Bíblia e o seu celular na cadeira, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém.